que existe quando a gente fala de polêmica, né? Toda vez que a gente faz, que a gente tem uma ideia mais excêntrica, mais diferente, as pessoas têm medo de falar, porque vai contra o status quo, né? Contra a conformidade social. Explica o que que é Red Pill e o que que é VSM pra turma aí que a galera O não. VSM, valor sexual de mercado, né? Isso é. Quando eu comecei a falar sobre isso na internet, Isso é meio polêmico isso, né? é polêmico porque. Olha, o que existe quando a gente fala de polêmica, né? Toda vez que a gente faz, que a gente tem uma ideia mais excêntrica, mais diferente, as pessoas têm medo de falar, porque vai contra o status quo, né? Contra a conformidade social. Mas se tu pensar, toda ideia que existe, um dia ela foi uma ideia contra o status quo, né? O grande problema disso tudo é que nós vemos no mundo hiperromântico e hipersensível, onde a gente é criado nesse período que a gente chama de modernidade, onde as pessoas acham que existe um dever divino, né, das deidades de contrato alma gêmea. Então a gente vive no eterno romantismo, que eu tenho que ser feliz, que eu tenho que ter meu coração cheio, que eu tenho que ser rico, tenho que ser bonito, tudo isso, e as pessoas sofrem cada vez mais. O que existe de polêmico está no fato de muitas vezes do arco do luto, né? Quando a pessoa, se a gente fosse fazer uma vinculação das ideias, quando a pessoa, a primeira vez que ouve essa parte da sociologia biológica, da antropologia, das escolhas de parceiros no mercado sexual da espécie humana, porque é exatamente isso o assunto, ela choca. Primeiro ela nega. Não, isso aqui não pode ser verdade. Que nem quando morre um ente querido. Não, ele não pode ser que ele morreu. Ele permanece vivo. Então tu fica no primeiro numa negação. Depois tu começa a ouvir, tu começa a fazer sentido algumas coisas pra ti. Tu começa a ficar com uma raiva extrema. Por que que ele morreu, né? Uma raiva de tudo isso. Porque como é que eu não enxerguei antes? E aí vem o momento que, pá, cai a ficha, né? E aí quando cai a ficha, tu quer contar pra todo mundo. Por que que hoje a gente tem um monte de pessoas falando sobre esse Red Pill? Porque as pessoas começaram a enxergar e depois que tu enxerga, tu quer contar pra todo mundo, é uma novidade. Pô, cara, isso aí mudou minha vida, tu tem que mudar também, até tu aceitar. O que as pessoas não entendem é que todas essas regras de como os humanos se escolhem no mercado sexual, isso aqui apenas facilita a tua tomada de decisões. Porque quando tu enxerga a realidade nua e crua, como ela realmente é, tu vai tomar as melhores decisões para sofrer menos, saber quem tu é no mundo, que tipo de relacionamento tu procura atingir. Então, essas red pills que se convencionou chamar, as pílulas vermelhas do Matrix, né? Tem a blue pill e a red pill ali. Eu dou uma red pill para as pessoas, só que eu dou com uma aguinha, dou com um suquinho. Eu faço ela ser mais palatável, mais dragável de compreender. Porque as pessoas muitas vezes confundem esse valor sexual de mercado com a tua alma. E não tem nada a ver com isso. Ninguém está discutindo se tu é uma boa pessoa, se tu tem um bom caráter, se tu é muito querido com os outros, muito educado. Não, não. É só como estão as escolhas de parceiros quando tu tem que decidir entre duas mulheres, entre dois homens, né? Por que que as mulheres tomam determinadas decisões, por que que os homens tomam outras decisões. Isso literalmente tem uma grande visão como se fosse um grande mercado. As mulheres, no início das suas vidas, logo que elas chegam numa fase de puberdade, início das glândulas, seio, bunda, curvas, tal, tal, todos os coleguinhas querem sair de mãozinha dada com elas, né? Elas têm uma abundância sexual desde o início da vida. Os homens vivem uma outra realidade. A imensa maioria dos homens, os estudos nos trazem cerca de 92%, eles vivem em escassez sexual. Ninguém quer sair contigo. Ninguém quer te dar bola. Existem aqueles 8%, que é os amigos, todo mundo já conheceu alguém, que é um cara que ele fica parado e as mulheres fazem fila para falar com ele. Ah, ele é o misterioso, ficava quieto num canto na festa, as pessoas interessadas nele, tu não sabia por quê, por que alguém chama mais atenção ou não. E aí existem os componentes para tudo isso. Em primeiro lugar, isso aqui vale a pena para a gente já enxergar que as dinâmicas de como as mulheres escolhem os parceiros é muito diferente das dinâmicas de como os homens escolhem os parceiros, né? As mulheres começam a escolher os parceiros para sobrevivência. A gente tem que trazer já de início essa conversa que os relacionamentos humanos como um todo, desde 300 mil anos atrás, quando começa a espécie humana, era para facilitar a vida do ser humano. Era para facilitar a construção de prole, era para facilitar a certeza de uma paternidade. Era isso, foi para isso que existiu os relacionamentos humanos. Senão a gente viveria como os outros animais na savana africana até os dias de hoje. Mas o grande ponto é como é que se dá isso na espécie humana. Então a gente tem diversos componentes. A gente tem os componentes, primeiro deles é a personalidade, né? Personalidade, as atitudes do ser humano.
né? Tem uma grande frase que diz: as melhores mulheres são dos homens mais ousados. E é verdade, muitas vezes tu vê o cara que é o gordinho com uma mulher bonita, o baixinho com uma mulher exuberante. O que tem por trás de tudo isso? Então é uma busca por explicar todos esses artefatos. Então a gente tem personalidade, atitude, atração sexual e aparência física, nós temos poder e recurso, nós temos também habilidade e conhecimento. Tudo isso compõe, são as partes objetivas, subjetivas. E as objetivas são as mais circunstanciais, né? Nós temos aqui numa sala com um monte de homens, se aparecer uma mulher, a chance dela ser disputada por todos nós é muito maior do que se a gente tivesse uma sala com diversas outras mulheres. É o verdadeiro mercado. E cada um tem um valor nisso tudo. Não é o teu valor como ser humano intrínseco, enquanto alma, existencial, não, é o valor sexual mesmo, de acesso. Muitas vezes pessoas também confundem dizendo que tu tem que dizer qual é o teu valor sexual de mercado. Não é. Quem dá o valor é o mercado. Se ninguém quer ser contigo, teu valor não é muito alto. Se as pessoas não te disputam, teu valor não é muito alto. Obviamente que falando assim de sopetão para as pessoas que nunca ouviram, choca muito, né? Só que existe um protocolo. Só que todo é um conhecimento que nós vamos começar a entender quando eu tenho um curso de antropologia biológica. Só que se eu fizer um curso de antropologia biológica, ninguém vai querer assistir. Se eu te explico, isso aqui nós vamos mostrar como é que são essas escolhas de parceiros, opa, tu vai assistir desde o início. Porque a tendência também é o seguinte, ó, a mulher atinge muito rápido o seu maior valor sexual de mercado possível. Ela atinge no alto da fertilidade. Já os homens, eles vão construindo, na imensa maioria, vão construindo com o passar do tempo. A gente tem isso muito mais depois. Aristóteles nos dizia no livro 4, capítulo 15 do livro 4 da Política, que os homens e as mulheres deveriam começar a casar quando as mulheres estivessem em torno dos 18 anos e os homens dos 35 anos. Porque aí eles estariam no seu potencial maior de criar melhores filhos, com mais atenção, mais conhecimento, mais força, mais virilidade. Estariam no seu máximo. E é o que a gente acaba vendo. Então, qual é o problema? No mundo de hoje, a gente começou a ter uma ilusão e nos construíram isso. Que tu pode ter um relacionamento a qualquer momento da tua vida, que tu pode ter filhos com determinada idade. Só que não, as mulheres, desde o tempo das cavernas, desde o início da civilização, até os dias de hoje, o momento da gravidez para a mulher sempre vai ser arriscado. Lá nas cavernas era mais difícil. Ela ficava mais lenta, era vítima dos predadores, tinha risco mais de morte, tanto que eu acabei de voltar da França e fui na Dordogne. Dordogne é o lugar onde tem as cavernas Lascaux, Fond de Gomme, todas elas onde os homens têm as pinturas rupestres lá, e lá tem o Museu da Pré-História. Lá eu vi com os próprios olhos algo que eu já tinha estudado desde os meus 16 anos de idade, no curso de antropologia, que eram as fêmeas jovens, o fóssil dela, com um pequeno fóssil do feto dentro dela. As fêmeas jovens no fóssil, com fóssil no bebê perto dela. Porque como ela saiu com os primeiros homens que espalharam, porque como os leões faziam, os gorilas faziam, o macho mais forte, ele não se preocupava muito com... Não existia um sentimento nisso. Ele espalhava a semente dele com o maior número de fêmeas possível. A probabilidade fosse que alguma parte ia sobreviver. Só que essas mulheres trocava sexo com esse macho e depois estavam abandonadas, porque ele não tinha um afeto desenvolvido. Essas mulheres, porque uma coisa que a gente tem que levar também, as mulheres são as seletoras sexuais da espécie humana. Elas que escolhem tudo. Tudo que o homem entrega para a sociedade hoje foi para encaixar no ideal feminino. A mulher sempre tem dois caras na cabeça. Um para reproduzir, ter a melhor genética, e o outro para a provisão. Como as mulheres tinham esses dois interesses, nós desenvolvemos a civilização para se tornar um cara só, que era a figura do gentleman, né? Que eu chamo o cavalheiro, que eu chamo de keeper, o mantenedor, que era esse cara que tinha todas as... Porque todo homem tem dentro de si dois espectros, que se convencionou chamar de espectro alfa, espectro beta. Não quer dizer que tu seja um alfa 100% ou um beta 100%. Tem muita gente que é muito bom para ganhar dinheiro, tem muita gente e não dá um beijo na boca. Tem pessoas que têm facilidade com mulheres e não conseguem ter uma vida profissional. E assim sucessivamente. Tem dificuldade por estudos, mas é bom para ganhar dinheiro. Tem pessoa que tem facilidade para aprender e não consegue fazer dinheiro. Então essas duas forças estão sempre dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a falar sobre tudo isso, a civilização trouxe as melhores características desse espectro alfa, que é a coragem, a audácia, a inteligência, a capacidade de resolver problemas, né, tecnicamente. E também essa parte desses homens denominados betas, que eram esses que não tinham acesso às fêmeas. As fêmeas começaram a ser mais inteligentes e falaram, opa, para aí, se eu ficar saindo com esse alfa e você abandonada,
E a chance de morrer é muito alta. Elas estão vendo as menininhas mortas lá. Eu vou ficar do lado de alguém que vai fazer minha proteção. Desse homem que não tinha acesso a tantas fêmeas. Então essa fêmea começa a ficar do lado dele. Penetração, pênis-vagina. 9 meses depois, nasce um bebê. E aí quando esse papai, né, agora ele vê esse bebê, ele vê que ele é feito como ele. Ad factum. Né, feito como eu. Afeto. Ali a gente começa a desenvolver os sentimentos. Os alfas não tinham sentimento. Bicho não tem sentimento. Ali a gente começa a desenvolver sentimento. Violência, e eu não estou justificando, se tu sofre qualquer espécie de violência, busca ajuda profissional, denuncia, busca as autoridades. Já para deixar claro. Outra coisa, tudo que eu falo aqui de maneira muito generalizada, eu estou mostrando uma tendência da humanidade. É óbvio que existem exceções, mas eu não sou um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Eu sou um cientista social. Estou estudando como é que funciona a civilização. Estou ensinando como é que funciona a espécie humana. Então, essas características, se aquele macho transava com uma mulher, essas mulheres morriam, a chance da genética dele passar adiante era cada vez menor. Agora, essa 92% dessa população que não tinha acesso a fêmeas, começa a ter acesso às fêmeas, aos pouquinhos, né? E essa genética começa a passar adiante, porque agora esse pai cuida desse filho. Ele tem o cuidado, e essa genética tem mais chance de sobreviver do que a outra.